Bom, boa noite para todos, todas. Sou Marta. Eu vou tentar, lógico que tudo que já foi falado pela doutora Cossetti, pela Manuela, eh, vou esbarrar em algumas questões, mas que obviamente nós não vamos ter tanto tempo para nos aprofundar, tendo em vista que foram 2 falas extremamente preciosas e fundamentais para quem atua nessa área, na área dos cuidados, cuidado com o próximo. Então eu vou tentar aqui, com uma certa leveza, trazer dados bem pesados, no sentido, da matemática, né, quantitativos, falas preconceituosas, porque, assim, eu trabalho há mais de 35 anos na área da educação e da inclusão, e até mesmo para poder ser coerente com tudo que eu vou falar, inclusive sobre políticas públicas na área de educação, que é minha área, eu vou fazer uma autodescrição, que é o que nós temos feito ao longo do tempo. Essa autodescrição que, embora tenhamos a legenda automática hoje em dia nos vídeos, áudios, podcasts e tudo mais, mas é importante que a gente faça essa autodescrição. E eu já vou me autoidentificando não, em reconhecimento, né, da minha própria etnia. Sou uma mulher negra, professora antes de mais nada, né, de ser mestre doutora, sou uma mulher negra, uma afro-indígena, tenho também meus europeus, mas sou de pele negra, um dos tons da negritude, que nós somos de várias cores, tons de preto ou negro, cabelo está mesclado. Hoje eu estou de escova, né, mas meu cabelo uso como eu quiser. Posso até vir aqui de loira, mas hoje eu não estou bem loira, estou com mechas e o cabelo escovado. Blusa colorida, tom de vinho, calça bege, calça comprida, enfim, um batom meio lilás. Essa autodescrição é fundamental para as pessoas com deficiência visual, tá. Então hoje temos vídeos, toda a mídia está voltada para essa questão, então a gente também tem que buscar essa coerência, até porque eu sou professora também, educadora, então é um exercício que a gente tem que fazer sempre, sempre, sempre. Bom, cuidados com a família é um tema que tem a ver com todos nós, não somente nós, quem trabalha nessa área, os especialistas profissionais da saúde, da educação, ou até da assistência social, eh, é tem a ver com todos nós, tal como a Sete disse, o próprio livro, né, também traz bem essa questão de que todos nós estamos envolvidos nessa temática que, surpreendentemente, nos coloca, às vezes, assim, meio que afastados, porque, assim, não sou psicóloga, eu sou pedagoga de formação e trabalho com equipes multidisciplinares, na multidisciplinariedade, ou interdisciplinariedade, ou com multiprofissionais da área da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, neuro, tá, eu trabalho com essa turma. E aí, quando eu estou falando dessa questão da gente ter que, trazer essa temática que é tão, assim, digamos, há uma resistência nossa. Eu falei essa questão porque eu não sou psicóloga. Eu sempre falo com meus colegas lá do consultório, tem determinadas questões que vocês que são psicólogos tratam, eu sou pedagoga, tenho diferenças aí, inclusive na forma de conduzir esse nosso trabalho nessa relação com idosos, no meu caso, deficiência intelectual, TEA, transtorno do espectro autista, que é a área com alguma das síndromes e transtornos com os quais eu trabalho, né, tem talvez quase centenas, e algumas vão aparecendo, sabe, no meio do caminho, mas há uma certa resistência, né, das pessoas, inclusive colegas da área da educação, o medo, né, o apavoramento. Eu mesma, ouvindo aqui a fala da Manuela,
a gente vai passando filme, né, dos nossos casos pessoais, do que está acontecendo também na nossa família. E é aterrorizante? É, sim, é aterrorizante. Eu entendo quando muitas vezes eu faço uma live e estou falando também sobre os nossos meninos, meninas no espectro autista. Nós temos um grupo de mães, que acolhem e que discutem não, trazem, assim, um pouco, do seu dia a dia para poder desafogar um pouco o peso, e aí a gente não tem um roteiro, é meio que livre, sabe. E aí, na semana passada, aparece uma pessoa, é uma escritora, eu gosto de trabalhar muito com artes, aparece uma escritora e o que que ela diz? Vem falar sobre racismo, sobre discriminação étnico-racial. E aí as pessoas começaram a sair da live, sabe. Então, assim, o nosso quantitativo, ele foi reduzindo. Então, quando nós estamos também falando de idosos e também de comorbidades, CID-DM, né, CIF, que são, tudo que diz respeito às doenças, eh, re relacionadas às doenças mentais ou de classificação mesmo, quanto a com relação à funcionalidade nossa, biológica, física, enfim, tudo isso assusta. E é muito comum sim, as pessoas, eh, darem aquele passo para trás. Então eu trago uma certa leveza, ou pelo menos vou tentar hoje. Hoje da não será uma apresentação tal como eu gosto de fazer, que é com musicalidade, dança, expressão corporal. Vou trazer alguns pensamentos sim, dos nossos ancestrais. E aí vocês vão entender como nós precisamos mudar nossa cultura colonialista, Brasil, América do Sul, diante dessa situação que é terrível, terrível, os números estão mostrando a cada dia e a cada estatística, no Brasil e no mundo. Infelizmente, no Brasil, o IBGE, a partir do censo de 2022, é que incluiu a questão do autismo, a demência também, e outros países, como o Reino Unido e os Estados Unidos, já estão realizando, sim, algumas pesquisas e que nos ajudam a ter uma certa, eh, clareza desse mundo que cada um de nós estamos imersos, estamos também, como foi dito aqui, é o nosso caminho, de todos nós, né, vamos nos deparar com essa situação, e já estamos nos deparando com essa situação. Então é preciso que também a gente possa desconstruir alguns preconceitos, também ter uma atitude proativa e também relacionada a políticas públicas, e não o negacionismo. Então, por isso é que eu faço esse preâmbulo aqui, para a gente poder entender o seguinte: falamos de etarismo, vou falar mais um pouquinho, tem que ser dito, né, não dá para fugir. Quem nunca falou piadinhas sobre sexualidade dos idosos, né, foi já mencionado também aqui, tratar a pessoa idosa como criança, foi dito também, reclamar das filas preferenciais. Eu faço questão, sabe, de listar cada um desses itens, não tão, assim, né, por alto, mas especificando situações que, muitas vezes, cada um de nós, né, realmente passamos e já reproduzimos esse tipo de comportamento. Estacionar em vagas exclusivas, nossa, isso é terrível, né, eu vejo muito, é medonho, quando eu fico às vezes quando está apagado no chão, eu fico procurando, né, espera aí, é para idoso, é deficiente e às vezes está apagado, né, aí é complicado também, a política local também não ajuda, né. Achou achou que pessoas idosas não devem dirigir, associou o envelhecimento somente a palavras negativas com relação ao fim da vida, "Não, vai morrer mesmo, é isso mesmo, é o fim", né. Retirar a autonomia da pessoa idosa também, que já foi bem falado aqui, que uma pessoa com mais de 60 anos deveria se aposentar. Nossa, eu então, né, eu estou começando eu não ouvi, porque talvez a aparência ainda, né, não estou com os cabelos grisalhos, mas com certeza, quando ainda não ficou todo branquinho, mas se ficar,
certamente vão falar isso, né. "Pô, já tá", e eu estou aguardando a aposentadoria, que está no Ministério do Trabalho, ainda não saiu, mas já era para ter saído. Sobre a falta de capacidade mental para a permanência da pessoa com 60 anos ou mais no mundo do trabalho. Olha, essa área aí é minha área também de pesquisa. O mundo do trabalho, o ambiente da produção acadêmica e científica. O UNB abriu, não, e outras universidades também pelo Brasil, poucas, o vestibular para pessoas com mais de 60 anos. Olha que legal, né. Isso nossa, essa notícia não sai da minha cabeça, colou. Por quê? É um grande desafio para nós acadêmicos, eu sou pesquisadora também do CNPq. No Brasil, eu me lembro quando eu estava na faculdade, na universidade dando aula, um aluno: "Professora, a senhora já está velha", eu estava com 5 anos na época. Eu falei: "Realmente, Brasil". E os meus orientadores, né, de doutorado e mestrado, que é alemão, já se foi, e o Michel Jean-Marie Rolland, que é de doutorado, eles têm mais de já deve estar com 90. Um já faleceu, são europeus. Edgar Morin, meu Deus, não, e quando eu entro nas pesquisas, que eu ainda estou conectada aí às universidades internacionais, eu só vejo gente idosa, pesquisadores na área de biotecnologia, da medicina, né, na covid agora, todos os pesquisadores são idosos, né. Lógico, tem os novos, mas eu me vejo ali, entendeu? É um espelho, porque no nosso caso e na nossa cultura, não é bem assim. Eu gosto também dessa palavra e vou falar de cultura. Que a pessoa idosa não deveria se divertir ou namorar, casar, dançar. Ai, botar uma roupa colorida, né, você falou aqui, né, se maquiar, o quê? Qual é o problema? Cada um tem aquela história que a meninada LGBTQIAPNA+, fala. Uai, eu faço, você faz com o seu corpo o que você quiser, contanto que você não estiver se a se autoflagelando, flagelando e também, eh, ameaçando o próximo, o outro, né, violentando o próximo, você pode fazer o que você quiser. E a incapacidade também que diz respeito à raça e gênero. Qualidade de vida na terceira idade, já foi dito, tem vários nomes, aqui no caso o EDADismo, né, da OPAS, Organização Pan-Americana também de Saúde, tem vários programas, várias campanhas contra o edadismo, nesse caso aqui, que é uma das palavras, e aí vai mostrando ali, eu só coloquei esse encarte ali, para poder mostrar o seguinte: política e legislação é importante, políticas públicas, só para reforçar, atividades educativas, não só recreativas de lazer, amei, gente, eu quero esse bloco, eu já ouvi falar do bloco que consiste nisso aqui, mas é isso. Eh, Nós precisamos ter mais ações e iniciativas desse cunho. E também intervenções na interseccionalidade, que também foi dito, assim, os diversos setores, diversas áreas, setor público, particular, privado, né, no caso das empresas, fica tudo dialogando e num caminho único, único, né, muito taxativo, mas pelo menos em diálogo. Os caminhos a gente vai definindo e traçando. Então, compreender os direitos dos idosos, está aqui o doutor, eu esqueci, Mauro, eu ia falar Marcelo. Doutor Mauro que vai falar mais, mas é importante a gente saber que existe um marco legal nessa área, principalmente das doenças mentais, o envelhecimento saudável, que eu já falei que é uma campanha internacional, compreender os direitos dos idosos é imprescindível. "Ah, não sou do direito, não sou advogada", mas nós temos que saber, né, que foi dito aqui, violência contra os idosos, questão também, eu estava aqui falando do de testamento, e agora, né, mais um termo que eu não conhecia, né. É, exatamente, testamento. Enfim, isso tudo é fundamental, para que nós possamos, a palavra que eu conheço, conhecer. Não dá para ficar mais
sabe. Esse negacionismo, essa omiss acaba nos levando para uma omissão criminosa, criminosa. Não devemos jamais usar preconceitos, estigmas, estereótipos, discriminações nas pessoas em geral. O capacitismo que parece que está na moda, mas é um termo lá, meu Deus, isso é de 1960 e tudo mais, mas chegou aqui para gente nessa tradução, não se deve usar mais termos e expressões pejorativas, isso do ponto de vista legal. Isso não é nem é uma coisa, que eu não quero, que eu não gosto, que eu não acredito. Não dá para fugir dessa questão legal, que é o seguinte: como a pessoa especial, um aleijado, um excepcional, um paralítico, um ceguinho, aquele mudo, retardado, problema, preso ou condenado em uma cadeira de rodas, e por aí vai. São tantos absurdos. Falta de informação, sim, mas é crime, é preconceito. Peguei pesado, né, não foi tão leve, por isso que eu falei que não seria tão leve, mas tem que ser dito. Porque quem vai dizer? Quem vai dizer para as nossas crianças? Eu que trabalho com educação nas escolas, os colegas professores, profissionais da educação, gerentes, né, das empresas, dos bancários, quem vai dizer exatamente? Não pode, tem que ter placa, não dá para acontecer isso. É humanamente, eh, desrespeitoso. E às vezes eu nem me sinto, eu começo a questionar o caráter de humanidade das pessoas que cometem esses crimes, inclusive de discriminação, de racismo e tudo mais, que está tudo nesse bojo um bojo só. Bom, por o que eu vou tentar aqui é demonstrar para vocês que tudo todas essas questões problemáticas da nossa sociedade, mundial, mas aqui no mundo, no Brasil, e que muitas vezes rega um forte teor ideológico, não somente colonialista, mas ideológico, sim, é que faz que nos leva a enfrentar desafios e também ter perspectivas, afinal de contas, nós trabalhamos nessa área. Temos que mostrar caminhos, soluções sim, saídas possíveis, que nem tudo, né, é a derrota. O edadismo, ou etarismo, como eu falei para vocês, ou idadismo, que é um termo, lá, de 1969, não é tão novo assim. Dados limitados sobre a prevalência de abuso de idosos, ou seja, aqui está compilado em 7 itens, problemas seríssimos, crônicos, que eu disse que seria talvez até repetitiva, mas que nós não podemos deixar de apontá-los. Falta de dados sobre custos e custo-benefício das soluções, ou seja, falei de políticas públicas. Para ter políticas públicas para ter políticas públicas, nós precisamos ter investimento, money, dinheiro. Não dá para fazer nada somente com a boa vontade, não. Aí eu sou bem sincera, verdadeira, e a política está aqui. Falta de soluções eficazes, soluções paliativas, iniciativas maravilhosas. Fiocruz também tem um trabalho maravilhoso sobre, eh, a população de idosos e vários projetos relacionados à contação de história. Eu vou falar um pouquinho aqui no final com uma certa calma sobre esse projeto, mas contar história, né, a própria história, os idosos, foi dito aqui, mas existem projetos realmente mais pedagógicos voltados para essa questão, e aí a gente está falando justamente ui, cadê? Sumiu, não estou achando aqui uma luzinha. A falta de soluções eficazes que realmente pode transformar comunidades. Foi dito lá no iniciozinho pela doutora Cossetti, né, que alguns projetos aqui, da organização, associação que ela, né, organiza, e nós precisamos ampliar numa dimensão,
populacional. Lacunas na compreensão dos fatores de risco e proteção, que foi muito bem falado aqui, lógico, a Pamela também. Falta de pesquisa de implementação para lidar com o abuso de pessoas. Aí é minha área também. Já trabalhei na IPEA, nessa área de análise das políticas públicas e estatísticas também. O que significa isso? Falei aqui rapidinho no início, nós não temos dados, apenas o censo do IBGE de 2022, que vou mostrar aqui, que vai incluir o autismo e tinha demência, ampla, de forma ampla, né. Eu tenho algumas críticas, né, pra falar sobre, já estou analisando esses dados, ele está lá no site do IBGE, quem gosta de matemática e tal, pode começar a olhar, mas existem algumas questões metodológicas que a gente precisa melhorar para poder extrair esses dados. Falta de financiamento, que eu acabei de dizer. Bom, o panorama, né, da resposta do sistema de saúde às necessidades das pessoas idosas, o Brasil está em transição. A população em envelhecimento requer apoio para que a longevidade seja acessível para todos. Está lá, né, o OPAS, que é a do envelhecimento, que vai até 2030, ainda estamos passando por ela, porque no caso aqui do Brasil, nós estamos envelhecendo. Ai, que bacana, a gente está ficando mais velho, eu mesma estava nessa. Poxa, que bacana, nós estamos envelhecendo, vivendo mais. Epa, vivendo como? Porque tem já uma estatística para 2030, 2050, que talvez nós não vamos conseguir chegar lá. Alguns elementos aqui já foram ditos, né, pobreza, a invisibilidade, a falta de trato. Enfim, falta, falta, falta. Ué, na nossa estatística ali mais adiante, vocês vão ver que tem de pessoas com transtorno do espectro autista, com mais de 60 anos de idade, pobres, sem recursos, sem acesso à saúde, à educação, e a coisa só vai piorando. Eu voltei por quê? Não é para voltar para não, não. Não está não. É que eu estava aqui. Bom, falei das pesquisas. As pesquisas mais, numa revisão, assim, de literatura, não somente minha, mas também da Revista Nacional de Medicina, são as pesquisas do Reino Unido, do Canadá e da Austrália de 2000, que realizaram uma pesquisa de 2000 a 2010, foi publicado em 2022, que vai dizer o seguinte, eh lá no país, Estados Unidos, Canadá, as pessoas dentro do espectro autista, né, do transtorno do espectro autismo, e também com DI, deficiência intelectual, essas pessoas são localizadas, né, existe um mapeamento. O percentual também não é gigantesco, mas existem números que tratam dessas pessoas, localizam aonde elas estão, qual é não somente raça, etnia, idade, mas também classe social, situação de precariedade, de pobreza, entendeu? De atendimento. Então, esse mapeamento é que o IBGE ainda não chegou aí, mas é o que nós estamos aguardando, tá, para o próximo censo. Esse mapeamento mais abrangente e que possa trazer um verdadeiro retrato dessa população, que eu digo, não é tão invisibilizada, porque aí é o meu gancho com os preconceitos, porque quem não conhece uma pessoa com deficiência, não precisa nem dizer qual é o tipo de deficiência intelectual. Transtorno do espectro autista, nossa, está aumentando, como dizem os colegas, os médicos, os neuropediatras, está aumentando por quê? Estamos conseguindo, eh, tratar, está tendo campanhas maiores, então você consegue trazer para, né, assim, de uma forma aos olhos, que eles existem. E quem não conhece uma pessoa autista, mesmo que você não tenha, não seja laudo, não, mas aquele é autista, não, a mãe disse, é o vizinho, é o parente.
deficiência intelectual também. A síndrome de Down está dentro também de DI. Nossa, né, quem não conhece, né, nossa, a gente tem a PAI aqui também no DF, e que nós temos muitos meninos, eu falo meninos, mas já são idosos, né, com 60 mais. Bom, eu trouxe aqui a Anice da Silveira, porque a Anice da Silveira, eu a conheci antes do falecimento dela na universidade que eu me formei, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu pude conhecer o hospital psiquiátrico que a Anice atuou, e foi muito forte na década de 80 aqui no Brasil, que foi a terapêutica ocupacional transformada num estado de arte. E aí eu me identifiquei com essa história, já que eu trabalhava, né, com pessoas autistas, DI, síndrome de Down, ao longo da vida, sempre na inclusão, aqui no Distrito Federal, no atendimento educacional especializado, desde 2008, eu estou aqui. E nós atendemos crianças de 0, nós, o GDF, né, de 0 a 4 anos, educação precoce, depois tem o centro de ensino especial, que vai de 14, eh, de dos 6 aos 15 anos, e depois o 01, que vai dos 15 a aos 60 a mais. Muita gente não sabe, mas nós temos meninos e meninas, eu falo meninos e meninas com 60 a mais, mas não é pejorativo, não é pejorativo, é porque é um centro de ensino, educação, então as pessoas não sabem que existem essas pessoas, até quando você falou: "Não, 60 a mais", ele tinha me falado quando nos encontramos aqui. Não, agora tem que reforçar, 60 a mais, sim. E eles estão morrendo também. E não temos local, somente uma instituição, não vou me lembrar o nome aqui, que acolhe os órfãos dentro desses transtornos, os quais eu aqui citei, e são meninos, pessoas, vamos lá, pessoas do espectro autista, DI, outros transtornos também, eh, que não tem mais papai, mamãe, não tem família. Essas pessoas estão aí, aqui ao nosso redor, sem políticas públicas direcionadas para atender objetivamente tais e tais situações, que eu só esse que é o mais geral. Bom, mas eu falei da Anice da Silveira, por quê? No livro que eu gosto muito, que é Gatos e a Emoção de Lidar, fala a imagem, ela diz o seguinte: a imagem existe, ela traz, o Gaston Bachelard, enfim, mas a imagem existe antes do pensamento. E aí, isso aí, quando eu conheci lá na Universidade Federal, o antigo Pinel, Pinel é o nome do Manfredini, que é um psiquiatra, por isso se chama Pinel, né, quando a gente morava no Rio, achava que Pinel era maluco, mas era o sobrenome, não é o Pinel de maluco não. Eh, eu pude estagiar voluntariamente nesse ambiente, aonde as pessoas entravam e saíam do ambiente, né, clínico, sem estar fechado, sabe, as pessoas andando e eu ali transitando entre eles, parecia até que eu estava invisível, mas esse convívio eu pude entender bem o que eu queria fazer. Não era ser psicóloga, nem psiquiatra, mas era ser educadora. Eh, a imagem existe antes do pensamento, o que significa que nós precisamos também entender o pensamento dessas pessoas. Eu trabalho com cognição, com aprendizagens, metodologias de aprendizagens, mas esse entendimento, não precisamos ser especialistas. Como pensam essas pessoas? Foi dito aqui, eu ouvi algumas vezes, acho que foi Cossetti, Manuela também, é ouvir o outro, ouvir a outra pessoa, entender o que que ela está pensando, não é mais do que querer, é como ela está pensando. TEA, por fim aqui. Transtorno do espectro autista, CID, passou a ser CA02, era 84, mas o CID 84, Classificação Internacional de Doenças e Funcionalidade, também dentro das doenças, né, DM, deficiências, doenças mentais,
o transtorno global de desenvolvimento passou a ser CID-F84. Todas as pessoas que são atendidas aqui no Distrito Federal, nessas instituições de educação, apresentam laudo, tem que ter um laudo. E aí, é uma outra discussão também muito específica dentro da área da educação: "Ah, não precisa de laudo, não precisa de laudo". Aí, às vezes, eu ficava até assim: "Não precisa de laudo? Como né?". É um outro, eu não vou chamar de preconceito, mas é uma resistência nossa a uma situação, um status quo que a gente está, nós estamos, vamos chegar, quem conseguir chegar até lá ou não, mas vamos definir se vai ser de uma forma melhor, com uma melhor qualidade de vida, né, ou não, enfim. Mas são essas classificações. Mundialmente, as estatísticas mostram o aumento em incidência e prevalência. Na estatística e na medicina, o que que significa isso? Por exemplo, TEA, vocês têm observado cada vez mais pessoas no espectro autista. E você cada vez mais está vendo o quê? O aumento dessa, né, dessa repetição e aumentando de uma forma sem a curva, ela vai subindo. E acontece mundialmente, não somente no Brasil. O que ocorre no Brasil é que esses dados ainda são ainda frágeis, estatisticamente, numericamente falando, mas que eles existem, existem, né. E as instituições estão aí para falar. Educação e saúde, DI, que eu falei da deficiência intelectual, CID-10, 70, 70, tem muito mais, né, vai até 79 ou mais. A síndrome de Down, que é a CID-10, EQ90 por causa da trissomia 21, mas enfim, toda essa questão, eu coloco sempre para dizer, tem nome, tem classificação, não dá para omitir. Cada vez que eu lido com uma pessoa dentro do espectro autista ou do TI ou qualquer outra comorbidade, enfim, eu não posso negar e eu não posso deixar de dialogar com a saúde, né. Então, esse diálogo quase que às vezes, para mim, é de uma forma assim, sabe, forçada, porque parece que as pessoas não querem, nem mesmo os profissionais, às vezes, não conseguem dialogar. Até hoje, até as pessoas que eu atendo, eu consigo dialogar, eu sempre falo psicólogo, sempre, uma psicóloga, neuropsiquiatra, às vezes, né. Então eu estou sempre buscando, quem eu atendo são os aprendentes, eu tenho que falar com esses profissionais, e a família, né, lógico. Eu estou descrevendo um pouquinho aqui do meu trabalho para vocês entenderem como é que eu vou trabalhar com uma pessoa se eu não consigo entender o todo. Já fui até chamada para ir para um grupo aí que tem um povo também do direito, dos autistas, já assisti, já assisti, já participei, enfim. Por quê? Nós precisamos saber, conhecer cada vez mais. Aquilo que eu mostrei aqui, ó, não dá para fazer isso nesse campo. Vamos lá, vou adiantar aqui, a geografia já falei, rapidinho aqui, ó, o censo demográfico, né, 2022, será possível traçar o perfil das pessoas autistas. Esses dados já estão, como eu disse aqui, na plataforma, né, do IBGE. Idade, cor ou raça, local de residência, faixa de renda, estrutura da residência, para saber, tem esgoto, não tem, tem acesso, onde a pessoa, né, ali pobreza, a gente só consegue ver nesse sentido de acesso a esse tipo de serviços, né. Acesso a serviços básicos, enfim, permitindo conhecer melhor em que condições essa parcela da população brasileira está vivendo. Os quesitos presentes no questionário básico, que foi o de agora, que já foi publicado, e outros mais específicos, tais como religião, oculto, fecundidade, deficiências, que tipos, porque nós não temos ainda especificado na estatística, no censo demográfico, né, migração e deslocamento. Bom, o questionário teve uma amostra de 8,5 milhões de residências.
E uma pergunta que abre portas, questão sobre autismo no censo de 2022 possibilita avanços para a comunidade TEA. Então, vários especialistas estão apontando como o início de uma nova possibilidade de ter mais dados concretos para a gente poder dizer: vamos trabalhar por aqui, dessa forma, quem são as pessoas mais atingidas. Eu já vou antecipar para vocês. Pessoas negras com mais de 60 de idade, mulheres e homens, mais mulheres. Essa estatística que foi por uma amostragem que não pode haver uma controvérsia aqui, se tiver alguém da matemática, enfim, mas ela ainda não é tão abrangente, mas já está sinalizando para este caminho, que o número de pessoas pobres, um número muito grande de pessoas com demência, com deficiência intelectual e também dentro do espectro autista. Aí tem isso aí eu extraí lá do site do IBGE para vocês, só por colocarem pessoas com deficiências e desigualdades sociais no Brasil, já está lá na plataforma. Quem gosta aí de análise, de números, estatística, eu vou para cá. Vai. O que fazer para combater o etarismo? Qualidade de vida e bem viver, bem-estar, bem viver também, que é um outro projeto que faço parte, que envolve as populações originárias, indígenas, afrodescendentes, negros, negras e quilombolas. Por isso que a gente chama de bem viver. E não dá para deixar de fora, né? Não tem como deixar essa população nossa etnicamente excluída, né, com etnia indígena ou negra, de fora dessa história, porque a classe média ainda tem esse acesso. Não é 100%, mas aos melhores serviços nesse atendimento especializado, né. No caso, idosos dentro do espectro autista. Aí os direitos dos idosos, bacana, a gente tem visto bastante, várias iniciativas, vários projetos. E outra coisa que foi dito aqui, que a gente, nunca sinta esses sentimentos. Quais são os sentimentos? Que foi dito, mas eu vou reforçar aqui. O idoso, a pessoa idosa, com ansiedade, solidão, doença, pobreza, olha a materialidade aí. Insegurança, insegurança alimentar, loucura, aborrecimento, é uma tradução ali do OPAS. São palavras chaves que a gente não tem que deixar isso assim, sabe, colado assim na nossa mente, que não dá para que isso continue acontecendo, até chegar ao caso de situações criminais, né, como também já foi relatado aqui. E são muitas. Perspectivas e ações. Eu falei também sobre práticas independentes, porque necessariamente não compõem, não formam uma política pública voltada para essa área, são iniciativas de coletivos, grupos, pesquisa individual sobre iniciativas comunitárias de suporte à terceira idade, incluindo a elaboração de um pequeno projeto, isso aqui é uma outra questão, mas é uma só para poder sinalizar que precisamos abraçar e interlaçar todos esses projetos, ter uma comunicação. Às vezes, né, qualquer mídia você vê um projeto assim, um projeto, mas às vezes eu fico assim: "Meu Deus, tantos projetos, mas nenhum dialoga com o outro". Então, essa exposição é importante, a fala, a divulgação, porque senão fica cada um, sabe, isolado, separadinho na sua caixinha, na sua casinha, e a gente não vai avançar. Vai chegar 2050, como temos as previsões estatísticas, e o número, para alguns países, sim, pessoas mais idosas, com uma melhor qualidade de vida, mas para outros, essa estatística ela pode inverter, que é esse o grande risco. E aí, vou fechar aqui, vamos ver. Sim, eu falei sobre algum dos projetos,
e isso também me atrai bastante, que eu trabalho com literaturas, produção de texto, e lendo agora há pouco tempo, falando sobre a questão das mídias, mídias que eu falo, mídias das tecnologias, né, computador, que as pessoas estão lendo pouco livros, apesar dos e-books, né, estão lendo muito pouco. E aí, eh, é uma revista internacional que eu estava lendo, isso é uma pesquisa de fora, mas falando o seguinte: o ser humano não nasceu lendo, nem escrevendo, nós aprendemos isso. Só que a partir do momento isso já tem pesquisas que estão sendo feitas, pessoas que não estão lendo mais, mas somente as informações do celular, essa fragmentação, essa leitura, ela está nos afetando, e afetando os jovens. Agora eu estou falando de antes, né, foi dito aqui, e antes, né, pra che afetando demais, né, porque é diferente, a cabeça pelas pesquisas parece, hoje eu não trouxe aqui, mas tem, é do Deutsche Welle, que é um pequeno vídeo falando como são os estudos do mapeamento cerebral. Eu também trabalho muito com Luria, que é um russo, já falei, essa é a escola russa, que é Vygotsky, Lurie, Leontiev, que trabalha com esse tipo de análise, né, de como funciona a cabeça das pessoas, inclusive as pessoas dentro de um quadro de deficiência intelectual. E aí, nessa pesquisa, a memória e a história de vida, ela dá voz a pessoas idosas. Eu trabalho com várias idades, mas com pessoas idosas é incrível essa questão da produção do texto, da escrita. Inclusive, tem uma técnica que nós usamos também bastante, que é a comunicação por imagem, com TEA, com transtorno do espectro autista, a gente também trabalha bastante. Eu não vou falar o nome, porque esses métodos se tornaram, marcas, né, então eu falo, não vou fazer propaganda da marca, mas sim metodologia, que é a leitura por imagens, com pessoas que não verbais, a gente tem condições de trabalhar tudo isso por imagens, como eu falei anteriormente, e também o registro de histórias, a fixar em locais, pequenas frases, né, então isso é muito importante. E acho que agora é o último, se vai aparecer aqui. Não, não vou, não é esse não. Ah, aqui. Então, eu falei aqui de uma forma transversal sobre a questão da afrodescendência. Pensamento africano, isso é muito comum. O menino Fula é uma etnia, é o Amadou Rapatembá, ele é de Mali, é um país de África, e esse pensamento é o seguinte: quando um velho morre, se quiser usar politicamente correto, quando um idoso morre, é uma biblioteca que se queima. Eu falei da questão cultural aqui. A nossa cultura precisa valorizar também as nossas origens. Como é que nós vamos mudar todo um cenário de violência, de discriminação, que foi, não estou falando a ponta fala aqui da Manuela, mas lá da Cosette no início, como? Muitas vezes eu fico me questionando, feminicídio, homofobia, nossa, uma coisa assim absurda, e com nossos está dando todo dia, aqui nos nossos centros de ensino, discriminação dentro da instituição de ensino, nas ruas. Então, eu só jogo essa poeirinha. Ou a gente passa a se respeitar, se ver como seres humanos, respeitar o próximo como seres humanos que somos, respeitando as culturas, as etnias, o nosso passado tão lindo e tão belo, porque na cultura africana, o velho é respeitado. Na minha família, vovó, vovô, as vovós, eu fiz questão que meu filho conhecesse. Tios, família. Então, se a gente passar a olhar para o outro e conhecer essa história, é o nosso povo indígena.
Se a gente trouxer isso para dentro das instituições, será que a gente não vai ter um pouco mais de humildade, sensibilidade, entender e ver o outro? E aí tudo isso que foi dito aqui, pesado, né? Pesado pra caramba, porque são as nossas vidas. Eu, você. Vamos pensar um pouco. E é muito bonita essa cultura. Tem livros, plataformas. Não fechem os olhos. Não faça assim, não, para o outro. Porque senão essa questão de demências, doenças mentais, a gente não vai conseguir dar conta. E aí pira mesmo. É pirante. Só que o problema, se fosse só isso, né, como dizia lá a Rita Lee, lá o povo da década de 60, 70, sei lá. Não, vai ser pior, né, porque está muito violento esse mundo. Obrigada, gente. Boa noite.